Napoleão Bonaparte, o homem que quase dominou a Europa. Durante séculos, o nome de Napoleão Bonaparte ficou marcado na história. Alguns o consideram um gênio militar, já outros o veem como um conquistador implacável. Mas existe um detalhe curioso nessa história. Quando a gente olha lá para o começo da vida dele, nada indicava que ele chegaria tão longe. Na verdade, era justamente o contrário. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão impressionante. Napoleão nasceu em 1769, na ilha da Córcega. Na época, a ilha tinha sido incorporada à França há pouco tempo. E isso fazia com que muitos franceses vissem os corsos quase como estrangeiros. Napoleão cresceu ouvindo comentários sobre seu sotaque, sobre sua origem. Ele era quieto, observador, e não parecia alguém destinado à grandeza. Se você olhasse para aquele jovem estudante de escola militar, dificilmente imaginaria o que estava por vir. Mas enquanto muitos o subestimavam, Napoleão observava, aprendia e, principalmente, pensava à frente. No final do século XVIII, a França estava mergulhada em crise. A população passava fome, o governo acumulava dívidas gigantescas e a monarquia estava cada vez mais distante da realidade do povo. Então, em 1789, explode a Revolução Francesa. O rei perde o poder, a nobreza foge e o país entra em um período de enorme instabilidade. Para muitos, aquilo era o começo do caos, mas para Napoleão era o momento perfeito para avançar. Enquanto políticos brigavam por poder, ele construía reputação dentro do exército. E isso faria toda a diferença. Napoleão não era apenas corajoso, ele era estratégico. Passava horas e horas estudando mapas, analisando rotas, calculando cada movimento possível do inimigo. Para ele, guerra não era apenas força, era um cálculo. E os resultados começaram a aparecer rápido. Com apenas 26 anos, ele já havia se tornado general. Durante a campanha da Itália, liderou um exército menor e mal equipado contra forças muito mais poderosas. Mesmo assim, começou a vencer. Uma batalha, depois outra, e então mais uma. A cada vitória, algo mudava. Napoleão deixava de ser apenas um general promissor e começava a se tornar uma figura impossível de ignorar. Em 1799, a França estava cansada. A revolução havia derrubado a monarquia, mas o novo governo era frágil e dividido. Era exatamente o tipo de cenário onde alguém ambicioso poderia agir. Napoleão volta do Egito cercado de prestígio. Então acontece algo decisivo. Sem grandes confrontos, sem uma guerra nas ruas, ele lidera um golpe de Estado. Rápido, calculado. Quando tudo termina, uma coisa fica clara. Agora, ele quem controlava o destino da França. Alguns anos depois, em 1804, Napoleão toma uma decisão que surpreende todo o continente. Ele se declara imperador dos franceses. Durante a cerimônia de coroação, diante de líderes religiosos e representantes do governo, acontece algo inesperado. Napoleão pega a coroa e ele mesmo coloca sobre a própria cabeça. Era mais do que um gesto simbólico, na verdade. Era uma mensagem clara. Seu poder não vinha da igreja, nem da tradição. Vinha dele. E a Europa percebeu imediatamente o que isso significava. Nos anos seguintes, Napoleão lidera uma sequência impressionante de campanhas militares. Ele derrota a Áustria, derrota a Prússia, redesenha o mapa da Europa. Seus exércitos avançam rapidamente. Reis perdem seus tronos, governos são reorganizados. Por um tempo, parecia que Napoleão simplesmente não podia ser derrotado.
Mas todo império, mais cedo ou mais tarde, encontra um limite. E no caso de Napoleão, esse limite estava muito mais ao leste. Em 1812, Napoleão toma uma das decisões mais arriscadas de sua carreira: invadir a Rússia. Ele reúne um exército gigantesco, mais de 600 mil soldados. Era a maior força militar já vista na Europa até aquele momento. Mas os russos adotam uma estratégia diferente. Eles recuam, queimam cidades, destroem recursos e obrigam o exército francês a avançar cada vez mais para dentro do território. Então chega o inverno. O frio extremo começa a destruir o exército. A fome faz o resto. Quando a campanha termina, menos de 100 mil soldados conseguem voltar. E naquele momento algo muda. A imagem de Napoleão como líder invencível começa a desaparecer. Depois do desastre na Rússia, os inimigos de Napoleão percebem uma oportunidade. Diversos países europeus se unem contra ele. Agora, pela primeira vez, a pressão militar se torna grande demais. Em 1814, Napoleão abdica do poder e é enviado para o exílio na ilha de Elba. Pequena, isolada, parecia o fim de uma era, basicamente. Mas ainda havia um último capítulo nessa história. Contra todas as expectativas, Napoleão foge de Elba e volta para a França. O mais impressionante acontece no caminho. Os soldados enviados para prendê-lo acabam se juntando a ele. Sem batalha, sem uma resistência, ele recupera o poder. Esse período ficaria conhecido como 100 dias. Mas, agora, toda a Europa estava pronta para encerrar aquela história. Em 1815, acontece a batalha decisiva. A Batalha de Waterloo. O campo estava molhado pela chuva, o terreno dificultava os movimentos das tropas e algumas decisões demoravam mais do que deveriam. Dessa vez, Napoleão não consegue mais virar o jogo. A derrota era definitiva. Depois de Waterloo, Napoleão é enviado para um lugar muito mais distante, a ilha de Santa Helena, um pequeno território no meio do Atlântico. Ali, longe de qualquer exército, ele passa os últimos anos de vida, escrevendo, refletindo, tentando explicar suas escolhas. Ele morre em 1821, mas sua história estava longe de desaparecer. Napoleão mudou profundamente a história da Europa. Ele revolucionou estratégias militares, criou reformas legais importantes e influenciou governos por gerações. Seu Código Civil ainda influencia leis em diversos países. Para alguns, ele foi um herói, para outros, um tirano. Mas independente da opinião, é impossível negar o impacto que ele teve. E talvez o mais impressionante seja lembrar que tudo começou com um jovem pouco notado em uma pequena ilha no Mediterrâneo. Às vezes a história muda não por causa de impérios, mas por causa de uma única pessoa que decide agir. E essa, sem dúvidas, é uma história muito além do óbvio.